Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal Entre Nós. Não esquece de seguir o nosso canal, apertar o botãozinho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Hoje a gente trouxe de volta a Andréa Aidar. Nós já fizemos um vídeo, gente, vai dar uma olhada que está muito bacana, que ela fala sobre constelação familiar. Ela é formada em constelação familiar pela Hellinger Schule, que é alemão, né? Com conceitos Familienstellen, tá? Do Bert Hellinger, ela fala muito sobre isso. Eu chamei ela de volta porque ela trabalha também com pedagogia sistêmica, tá? Ela se formou pelo IHVF, Instituto Helen Vieira da Fonseca, e ela se formou nisso e ela vai explicar, ela vem aqui para explicar para a gente qual é a diferença. Vamos chamar a Andréia aqui? Vamos lá. Oi, Andréia, tudo bom com você, querida? Bem-vinda de volta. Obrigada por você conseguir mais um tempinho aqui para trazer conhecimento aqui para a nossa página, tá? E vamos lá. Primeira coisa que eu estou muito curiosa. Quer falar alguma coisa? Quer cumprimentar o pessoal? Pelo convite, cumprimentar a todos e espero que esse novo olhar desperte algo em nós todos. Porque olha lá. A sistêmica é para a vida, né? Não precisa estar presente apenas na escola, mas para os nossos filhos, netos. Vamos lá. Não, olha só, gente, presta atenção aqui que eu estou curiosa, porque aí vem dica valiosa para a gente aprender a lidar com os desafios da vida para quem tem os filhos, né? Para a parte pedagógica. Então, primeira pergunta, que é a maior curiosidade minha, porque você já apontou para mim a diferença entre constelação familiar, que é uma dinâmica sistêmica, a pedagogia sistêmica, que são coisas diferentes. Qual é a diferença? Na verdade, ambas as abordagens são sistêmicas, né? Constelação familiar, também conhecida por constelação sistêmica, porque é uma abordagem que traz a base das relações, considerando todos os sistemas que estão ali envolvidos. A pedagogia sistêmica, ela tem uma diferenciação com relação à pedagogia normal, aplicável na escolarização. A pedagogia sistêmica, ela traz na sua base, portanto, os princípios das constelações, mas não se trabalha constelação na educação sistêmica, na pedagogia sistêmica, mas sim os princípios. Basicamente, os princípios que nós comentamos na outra entrevista das ordens do amor, que é o pertencimento, a ordem, a hierarquia e o equilíbrio. Tem também as ordens da ajuda, mas a gente não precisa se aprofundar tanto nisso. A ordens da ajuda tem a ver com a não expectativa, a não intenção de ir além do seu papel de profissional de educação. Basicamente, essa é a diferença. Como é que você aplica esses princípios que você falou, né? Da reciprocidade, qual mais? São 3, né? A ordem / hierarquia. Pertencimento e ordem / hierarquia. Como é que vocês aplicam isso de maneira efetiva? Como é essa dinâmica com as crianças? Não é sobre aplicar, porque essas ordens, elas existem universalmente, são ordens da natureza. E o Hellinger, ele sistematiza nesta observância. Então, o pertencimento, todos fazem parte. Então, num sistema de natureza, todos fazem parte, animais, vegetais, minerais, e uns dependem dos outros. Quando um membro desse sistema, ele está em desordem, todo o restante também o está. Então, portanto, a gente traz para as nossas relações estes princípios, né? Como que então, atuar com a educação sistêmica, com a pedagogia sistêmica? Isso. Abordagem que coloca o professor
no papel apenas professor. E este apenas professor é algo que choca, né? Numa primeira vez. Quando eu ouvi da minha professora, você é apenas a professora, eu pensei comigo, como assim? Eu sou somente a professora? Não, a arrogância da gente se achar naquele lugar. E aí, eu vou desvendar isso aqui. Então, o que vem a ser? É uma nova postura do profissional de educação. Só que para ele estar engajado nesta postura, ele primeiro precisa estar no seu lugar. E o que é estar no seu lugar? É saber qual é o seu lugar no sistema. Então, nós vamos lá para os princípios do Bert Hellinger. Eu pertenço. Eu sou filha do meu pai, o Birajara, da minha mãe, Nancy, né, o Birajara do Melo, Nancy, a idade de Melo, mas trago, através da vida que eu recebi deles, todas as memórias, todas as vivências, experiências dos sistemas de ambos. E eu tenho um lugar. Então, eu pertenço, mas eu tenho um lugar. Eu sou a pequena diante deles. Eu estou à frente, eu venho depois. Então, eu pertenço e eu tenho uma ordem, eles precedem a mim. Existe uma hierarquia aqui. Com relação a pai e mãe, ele, na verdade, ele não se estabelece como em outras relações, no dar e receber. Porque nós recebemos dos nossos pais a vida. E não há o que equipare a vida enquanto devolver a eles o que nos foi dado. Então, de que modo eu me equiparo em equilíbrio com essa força de vida que eu recebi? Fazendo o melhor que eu posso com esta vida que me foi dada, honrando tudo o que foi, como pôde ser, mas no meu lugar. Eu honro, eu agradeço e, de algum modo, eu tenho a certeza de que, com a permissão deles, eu posso fazer um pouquinho diferente. Então, quando eu estou neste papel, incluindo os meus pais, eu, na sala de aula, eu já tenho força. Eu acho muito interessante você colocar, eu vou te fazer uma parte aqui, você colocar dessa forma, que na verdade é uma dinâmica energética que você carrega, né? São, vamos dizer assim, leis universais, né? E que eu acho muito bacana você colocar dessa forma, porque para as pessoas, para os filhos, que muitos hoje em dia estão sendo levados. Claro que a adolescência, a juventude é questionadora, é quando a pessoa, o ser humano, está desenvolvendo a sua autonomia, descobrindo que tem as suas escolhas e começa a fazer, e cria alguns desafios para os pais. Mas é importante que fique bem claro que no momento que você não honra os seus pais, vocês não têm que ser exatamente o que eles querem, mas quando você não honra nada do que eles acreditam e do que eles aprenderam durante a vida deles, você está causando um desequilíbrio para a sua vida, porque você não está se colocando no lugar correto da dinâmica daquela família. E isso vai te afetar e vai afetar toda a família. Então, eu quero fazer aqui um alerta bacana para vocês entenderem que a hierarquia é uma coisa muito séria e honrar os pais também é muito sério, mesmo que eles não tenham sido perfeitos, porque ninguém de nós somos perfeitos, né? Mas a gente tem essa gratidão. O Bert fala isso, né, Andréa? Que não importa se eles não tiveram nada melhor para te oferecer como pais, eles te deram a vida. Então, o princípio de um filho em relação aos pais é sempre a gratidão, porque você não pode ter nada mais importante para você do que a sua própria vida, né? Então, eu acho muito bacana para as novas gerações, para os pais que estão perdidos, né? Que ficam com medo de invadir a individualidade do filho, né? Porque eles estão sendo estimulados a isso, né?
que existe uma coisa maior, uma força maior aí, e tem que ser respeitada. Então, prestem mais atenção nisso. Vamos lá, Andréa. E é interessante você trazer, eu até fiz umas anotações para não deixar escapar algumas informações importantes que às vezes fogem num bate-papo. O interessante do sistêmico é que ele não tem julgamento e não existe aquela cobrança do que tem que. Não existe o tem que. E essa nova vai trazer uma nova consciência, e a partir da consciência, mas não só. Quando você fala dos filhos, é um alerta muito interessante, porque a gente já tem constituído, pelo menos nós temos na nossa formação, esse respeito à hierarquia. Isso veio se perdendo, sim, com a evolução, que de algum modo ela também é traduzida com uma certa involução em alguns aspectos, né? Então, primeira consciência a se tomar, eu tenho uma vida que eu recebi. E para eu receber essa vida, eu precisei ter a união, a fusão de dois seres, né? Que, seja como tenha sido, a vida chegou até mim. Então, aqui é aceitar, é o sim, é o assentimento de como pode ser. Começa por... A gratidão, né? É uma coisa que a gratidão já começa. Toda pessoa que pode, que chega no sentimento, que busca o sentimento de gratidão por aquilo que recebeu, principalmente a vida, né? Já se coloca numa posição de humildade, reconhecimento, né? O que eu estou fazendo esses apartes, André, eu vou deixar você falar. Eu vou justificar isso. Eu tenho visto muitas mães, né, no meu caminhar, na minha vida, eu tenho visto muitas mães com medo de enfrentarem seus filhos. São os filhos que estão impondo as regras. Então, a hierarquia não está sendo respeitada. Sim, os filhos estão... Os pais estão intimidados com os filhos. Porque a ordem... Oi? A ordem está invertida. Isso causa desequilíbrio para todos. Para todos. E uma relação em desequilíbrio desequilibra todo o sistema. Voltando aí na vida que a gente recebe, não é só gratidão. A vida é o primeiro sucesso que nós temos. O primeiro sucesso que nós temos é a vida. Se nós formos avaliar todo o processo de concepção, todos os riscos que ali existem, a vida já é uma vitória, né? E aí, quando você diz do desrespeito, eu estava dizendo que não é o tem que, é tomar consciência, mas só se toma consciência quando, por exemplo, ouvindo essa nossa entrevista, pode ser que desperte, como eu disse no início, alguns insights para alguns. Agora, quando estamos fora da ordem, de fato, você tem uma desregulação no sistema. Então, pais e mães estão aflitos porque não se colocaram no seu papel de pai e mãe. Muitas vezes, para trazer o filho para próximo, equivocadamente, pais se colocam como amigos dos filhos. E são relações muito diferentes. E aí, vale reforçar, eu sou apenas a professora. Então, é que assim, essa coisa também, eu vejo, é como se toda e qualquer autoridade perante um jovem é uma opressão, e não é. Não é. Porque não tem ninguém no mundo que possa querer mais o seu bem do que aqueles que te deram a vida. Por mais que eles possam errar, por mais que eles possam não ter aquele amor que você gostaria de que eles pudessem te oferecer, porque talvez eles não tiveram e eles não sabem dar, não receberam e não sabem dar. Então, assim, isso não tira a autoridade deles, né? E não tira essa gratidão. Então, assim, eu acho muito preocupante justamente isso. É uma juventude que está sendo induzida a crer que toda e qualquer hierarquia é autoritarismo. É autoritarismo. Então, por exemplo, as pessoas, os jovens, estão chegando no mercado de trabalho despreparados, porque eles não aceitam, não estão acostumados a aceitar autoridade em casa. Sociedade líquida, como diz Bauman, nada. Aí não para emprego nenhum e não sabe por quê. Exato, eles não se encaixam a regras. Precisam
correr, né? Vazam realmente, liquidamente, eles não se situam. Mas essa relação primeira, ela é importantíssima, porque ela que vai te trazer, numa fase adulta, segurança, responsabilidade, acolhimento, saúde mental, saúde emocional. E aí eu fiz aqui uma anotação para não escapar, porque ela tem a ver com a neurociência, com a neurobiologia, que estudos recentes mostram que o neocórtex ele está maduro a partir, por volta dos 25 anos de idade. Então, nós temos tido um aumento na idade da maturação do ser humano. E aí o que acontece? E isso eu vou ler, que é importantíssimo. A neurobiologia revela que os laços afetivos com a família são formados nos bebês por meio da atenção emocional da mãe. E isso é importantíssimo, porque quando esses laços afetivos, eles são muito bem estruturados na fase da infância, esta criança, ela já cresce por neurônio espelho, né? Ela vai crescer por exemplos. Como que um bebê reage a esse afeto da mãe? Ele vai reagir ao afeto da mãe, mas imprintando no seu corpo, nas suas emoções, como é que foi aquela relação da mãe. Quando ele chora, essa mãe acolhe, traz segurança, ou ela deixa essa criança, de repente, fica com aquela marca, aquela dor, aquele sofrimento, que lá na frente traz uma dor da infância, da rejeição, do abandono, né? Então, essa primeira fase da vida, ela é imprescindível. Aí já começa a importância desse pai e dessa mãe, em estabelecer essa relação de segurança, essa relação de comunicação, né? O que é comunicação? Senão a ação em movimento, né? E muitas vezes a comunicação, ela não necessariamente precisa ser verbal. Essa criança, ela sente quando esse pai acolhe, né? Pele com pele, no momento de desespero, no momento de dor. E esse afeto positivo ou negativo, essa criança vai levar para a sala de aula, né? E tem uma outra, as áreas do cérebro, a límbico e a área motora, né? Que é a reptiliana. Límbica, emoção, reptiliana, motor. A criança, ela é puro movimento, a criança, ela é pura emoção. Então, quando ela está em sala de aula, não é que ela não seja comportada ou ela não seja educada. Ela está atuando com o que ela tem de experiência a partir do que ela consegue cerebralmente, né? Então, muitas vezes, a criança ela está em sofrimento e ela não consegue verbalizar o que está sentindo, porque ela ainda não tem a maturidade cerebral para tanto. Ela não tem o frontal, o neocórtex, em ação para traduzir em palavras aquilo que ela sente. Agora, esse sentimento, como ele é acolhido ou não, é que vai trazer a diferença no comportamento. As implicações comportamentais desta criança numa fase maior, deste adolescente, deste adulto que muitas vezes está na crise lá dos 7 anos de idade, dos 18 anos de idade, porque ele cresceu biologicamente, mas não neurológica e emocional. Estão falando muito, né, da criança interior que ficou lá presa, né, e fica trazendo problemas para toda uma vida, porque não reviu aquilo, né? Interessante. E aí, esses problemas que ela traz, que são inerentes às emoções dela, vão afetar todo o sistema. E aí, volto para o que você estava trazendo. Os pais estão desesperados. Sim, porque eles perderam em algum momento a bola da vez. Isso não quer dizer que eles tenham perdido o jogo. Então, é voltar a tomar consciência de quem eu sou. Pera lá. Aqui tem uma ordem. E, às vezes, hoje a gente tem que ter até muito cuidado com o que diz, né? Porque pode soar autoritário, mas enquanto estamos sob cuidado, sob dependência dos pais, claro que não é por isso que você vai se sujeitar a ser espancado, não é sobre isso. Mas, minimamente, esse respeito e essa escutatória para o que os pais trazem
independentemente de agradar ou não agradar esse jovem, mas os pais trazem de acordo com o que eles conseguem, com o que eles aprenderam, com o que eles dão conta de lidar. Mas perder a autoridade para um filho é realmente perder a rédea da situação. É fácil retomar? Toda a base de qualquer relacionamento está no amor. Mas não esse amor romantizado que a gente fala das histórias, né? Não. Do amor mesmo que a gente traz na alma, na nossa ânima, nas relações, e seja esse amor claro ou este amor cego. E aí eu vou dizer o que é este amor claro, este amor cego. O amor cego é aquele em que você, de algum modo, está vinculado a alguma memória, inconscientemente, e que você reproduz aquilo. Então, vamos supor uma mãe que tenha sido rejeitada lá atrás. Para ela, a maternidade pode ser muito desafiadora, porque ela não recebeu esse amor. Então, muitas vezes, o amor que ela pode passar, ele vem não só dessa experiência e dessa vivência, mas é como se na alma ela não pudesse fazer diferente do que a mãe pôde. É como se ela fizesse um pouco mais, ela estivesse traindo esse sistema. Porque é assim. A avó tratou a mãe assim, então esse é o amor cego. Mas toda relação está baseada no amor, de alguma forma. E aí eu volto lá, né? Que a neurobiologia demonstra que o desenvolvimento do cérebro da criança está intimamente ligado às suas experiências emocionais iniciais. E a formação de conexões neurais essenciais para o equilíbrio emocional, aprendizagem e o relacionamento com os outros está nessa primeira fase. Então, se os pais não conseguem, na primeira infância, demonstrar essa autoridade, veja bem, essa autoridade com afeto, e que isso pode acontecer, porque a infância ela vai até os 12 anos. Isso pode acontecer num período muito grande de tempo. Então, de repente, meu filho está ali rebelde com 8 anos, é o momento certo de colocar a autoridade com carinho, sempre no diálogo, sempre levando a consciência. Né? Não é sobre autoritarismo, bater, fazer, eu sou aqui a autoridade. Não. Mas quando você vai demonstrando a sua imprescindibilidade enquanto pais, naquele período, e esse adolescente, essa criança, percebe que aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho transparência, aqui eu tenho, vou dizer uma linguagem, né? Papo reto. Essas transformações, essas conexões neurais, elas vão se efetivando de uma forma mais estruturada. Eu tenho limite, sim. Eu não posso ser totalmente líquido, porque esses jovens são aqueles que vão chegar numa empresa, né, e de repente ter um cargo inicial muito baixo, já está de boca na cadeira do presidente e não sabe sequer honrar toda essa trajetória de quem chegou lá em cima, né? E sem desmerecer, porque também é desqualificação de uma história que já foi trafegada para se chegar, né, em algum lugar. Andréia, eu vou te falar algumas situações que eu me deparei aí na vida, né? Eu fui criada, eu tive uma criação típica dos anos, eu nasci nos anos 60, 70, 80, né? Era adolescente, eu mudei de criança, da fase de criança para adulta nos anos 80. Então, assim, pessoas da minha geração têm mais facilidade de reconhecer a diferença, né, de quem sabe valorizar quem veio antes, sabe valorizar quem, né, mesmo no emprego, quem você chegar, uma pessoa que já está lá, já desde do início da empresa, e você chegar lá e escutar, querer aprender com aquela pessoa, e não, né? A gente tem essa coisa da autoridade, de respeitar. Eu
vivenciei muitas vezes, e sempre foi muito claro esse papel, né, de hierarquia. A minha casa sempre foi um papel muito claro de hierarquia. Agora, eu não ganhava as coisas que eu queria quando eu queria, eu não tinha que ter as coisas porque tinha uma etiqueta que tinha que ser mais caro para provar nada para ninguém. Eu fui criada com o pé no chão, mesmo com uma família que poderia me dar, né, de tudo. Mas eles vieram de uma vida mais simples, conquistaram aquilo e mostraram para a gente que você não tem que ser escravo daquilo que... Você não tem que ter o que todo mundo tem. Você não tem que ser o que todo mundo quer que você seja. Entende? Então, assim, eles criaram a gente para ter uma individualidade. Você não é os outros. Você, minha filha, e entende? Então, eles tínhamos que ter uma conduta. Bom, quando eu me tornei mãe, eu comecei a notar que as pessoas... Eu mantive isso, porque eu fui muito grata a eles, porque mesmo num ambiente muito próspero, né? A gente foi educada dando devido valor para as coisas. E ter não era o maior valor, ser era o maior valor, né? Então, quem eu era, o que eu tenho ou não tenho, não me qualifica eu ter, mas ser me qualifica. Então, assim, eu tive uma educação maravilhosa, que me ajudou, né? Inclusive cristã, inclusive de fé, de ter uma força interior, enfim. A vida me trouxe desafios, tá? E eu consegui encarar esses desafios porque eu fui criada para desenvolver a minha força pessoal, de dentro para fora, né? Isso me ajudou demais. Então, eu nunca entrei em desespero e consegui reverter as situações na minha vida. E eu sempre fui muito grata aos meus pais por terem me dado essa lição. O que eu tenho visto? Pais que dão para os filhos aquilo que nem eles podem ter para eles. Eles se arrebentam para dar para os filhos o que eles não podem comprar, eles não se permitem gastar com aquilo para eles, mas eles... O que eles estão ensinando para esses filhos? Qual é a mensagem que eles estão dando para esses filhos? Estão dando a mensagem de que os filhos merecem mais do que eles mesmos. Nossa, a cabeça aqui não para. Né? Então, você vai me explicar. E aí, também, nos desafios da vida, eu ia lá e tinha o pulso firme, né? Meus filhos chegaram a falar para mim, né? Porque quando eu batia nos meus filhos, eu dava uns tapas no bumbum, para dizer, ó, era um contato físico para dizer, ó, esse é o limite, né? Então, eu dava uns tapinhas no bumbum, até que um dia eles vieram para mim dizer que eles iam dar queixa na polícia, né? Porque eles iam dar... O meu filho menor, o caso, que ia dar queixa na polícia, porque na escola eles escutaram que bater nos filhos era contra a lei e que eles iam dar queixa na polícia. Estatuto da criança e do adolescente. Estavam tomando uns tapas no bumbum quando passava do limite. Eu falei, escuta, aí um dia eles me encheram tanta paciência que um dia eu falei, vai dar queixa na polícia. Vai ser ótimo, que eu vou ficar na cadeia, eu vou ter tempo de ler um livro, eu vou ter tempo de fazer minha unha, porque na correria eu que criei meus filhos, então não tinha tempo para mim, quase, porque eu estava na lida, né? Eu falava, pode ir lá, vai lá, eu vou adorar ficar com tempo livre, pensar só em mim, eu vou poder comer com calma, comida pronta lá da cadeia. Falei assim para eles, para dar um susto, aí pararam com essa brincadeira, né? Mas eu vejo que muitas mães, colegas da minha idade, acham que eu sou muito severa, que eu fui muito severa. Eu falava, não, porque você tem que ser amiga dos seus filhos, porque você precisa... Falei, não, eu tenho que ter diálogo com os meus filhos, mas eu não sou amiga deles, eu sou mãe.
E como esse papel foi muito interessante dentro da minha casa e muito bem estabelecido, eu lembro que a segurança da certeza dos meus pais do que era certo, do que era errado, entendeu? Isso me trazia uma segurança maravilhosa. Sim. Entende? Eu acho que vamos lá, eu acho que eu te dei muita. Vamos lá. Porque a ciência está mostrando que está certo, né? E eu me senti assim, não. Se deu certo comigo, eu vou repetir isso. Eu quero que meus filhos se desenvolvam por dentro, né? Então, não vai ter, você não tem que ter. Você não vai, não, você não tem. O que você vai fazer? Você está fazendo a sua parte para merecer? Você tem que ter mérito. Papapá, isso tudo, né? Vai lá, André, agora eu já joguei toda essa bomba para você. A menina, antes de chegar na escola, a gente tem um caminho longo aí para trazer. Vamos. As crianças de hoje não lidam mais com frustração. E tem julgamento, né? Se os pais estão presentes ou ausentes, não estamos aqui para falar sobre isso. Porque os próprios pais, na verdade, também estão um tanto quanto perdidos. Quando você traz a sua história de formação, eu também compactuo com essa mesma história. Né? Tinha os limites muito bem definidos na minha casa, o não ele era colocado quando necessário, a gente aceitando ou não, esse não era respeitado, sem questionamento, porque no fundo a gente tinha essa presença dos pais de alguma forma, com valores inegociáveis, porque há valores que são inegociáveis. E os nossos pais, pelo menos os meus, eu posso dizer, mas da nossa geração, a grande maioria, trabalhavam fora o dia todo, né? Mas só vou fazer uma parte. São através dos valores que são passados para a gente que é formado o nosso caráter. Exato. A sua postura, a sua índole, seu caráter diante da vida e do outro, né? E mesmo com os pais trabalhando fora o dia todo, existia essa autoridade, de algum modo, esse respeito, porque tudo, com relação a isso, na ordem, estava tudo no seu devido lugar. Então, a ordem estando no lugar, não existia conflito, porque senão ele era recebido, ainda que com uma certa frustração, com segurança. E esse não, ele vinha com amor, não era um não pelo não. Às vezes até vinha. Eu era muito questionadora, que às vezes meu pai falava, pelo amor de Deus, meu pai vencer. Não era um não tirânico, era um não que tinha coisas importantes por trás daquele não, né? Mas também não tinha tanta frustração, porque nós tínhamos as nossas responsabilidades. Então, com 12 anos, eu dava aula particular, eu já ia sozinha, eu me virava. Né? E os nossos pais já tentaram fazer o máximo por nós, porque os deles não puderam. Né? Já vem de uma geração que vem da guerra, vem de escravidão, vem de uma série de fatores aí, de contextos históricos muito mais difíceis. Mas eles ainda conseguiram passar, de algum modo, essa estrutura. O que eu percebo, o que se vê hoje, né? Não sou eu. Isso foi sendo culturalmente, numa tentativa de amenizar a dor, foi se perdendo essa autoridade. Então, por amor, voltando lá, às vezes na culpa, ou não querendo que os filhos passem pela escassez ou pelas dificuldades, eu passo a, inconscientemente, suprir de algum modo, dando, mas não dando aquilo que preencha um vazio, dando aquilo que é superficial e efêmero, né? Que simplesmente se esvai. Não, mas as pessoas, eu estou chamando essa atenção aqui, porque esses pais não estão entendendo que estão dando um exemplo, né? Eles estão dando um recado para os filhos, né? Achando que os filhos serão gratos por osmose. Não, eles não vão ser gratos, porque você trabalha o dia inteiro, você está ausente, né? Muitos sentem culpa de estarem tão ausentes e acabam compensando com coisas materiais. Só que o que ele está mostrando para os filhos? Que eles, como eu digo, muitas vezes os pais dão para os filhos, porque eu quero um iPhone.
Ah, eu já ouvi criança falar, não, eu não quero nenhum outro celular que não seja um iPhone. Aí a mãe está lá usando o celular de quinta, né? Mas que funciona muito bem, pagou lá, né? A prestação bonitinho, mas que vai se arrebentar para dar o iPhone para o filho, porque ela não teve isso, né? Não recebeu. Claro que é com amor que está sendo feito isso, mas qual é a mensagem que está dando? Ah, eu tenho direito de ter melhor do que o dos meus pais. Exato. O que Exato. que os pais, o que que eu aconselho para esses pais? Quer dar um iPhone? Primeiro você compra para você um iPhone. Se a criança não quer um outro tipo de celular, fica sem celular. E tudo vai ficando muito descartável, porque aí não. Aí, quando você for trocar o seu iPhone, sai um novo e você quer trocar um por um mais novo, dá o antiguinho para o seu filho. Exato. Não, Você vem o. não tem, os pais. Então, o que, que eles estão ensinando para os filhos, né? Para eles poderem. Para que, que eles querem o iPhone? Para eles mostrarem para os amiguinhos. Então, é como se ele só tivesse valor se ele tiver um iPhone. Isso Não, ele tem que ter ele tem que ter valor porque ele tem responsabilidade, né, dos estudos, eu. porque respeita os professores, porque, entendeu? Anda dignamente, sabe conviver com os amiguinhos, sabe se portar, né? É uma bola de neve. Porque aí, inconscientemente, você quer suprir essa carência. E muitas vezes você está dando o suficiente, mas é como se você ainda sentisse culpa e precisasse dar mais. Então, esses pais vão dar tudo aquilo, mesmo se esfacelando, mas esse lado não será visto pelos filhos. Vai ter aquela satisfação imediata. Eles vão E achar que aquilo é um direito, não tem gratidão, porque é um direito que ele tá adquirido, entende? obrigação. E aí, essa necessidade breve, ela é muito rápida, e dali a pouco, outro e outro tem que estar suprindo, porque esse buraco não está. E o que acontece que é o pior disso tudo? As relações vão ficando negociáveis. E eu volto a dizer que há valores que são inegociáveis. Valores são inegociáveis. Outra. Luxo extras são negociáveis. Você quer mais? Então você tem que estar fazendo o mínimo da sua. Você tem que estar sendo primoroso, né? E que é é a meritocracia, né? Não adianta querer porque querer e não fazer a própria parte, né? e que é prescindível e o que é imprescindível. E o que acontece também é que também assim, não podemos negar que vivemos uma nova era, uma nova fase. A gente vive novos tempos. Valores são inegociáveis, mas a gente tem que adequá-los e contextualizá-los ao que vivemos, né? Os pais, muitas vezes, também perdidos, em especial os mais jovens, eles acabam se pecando um pouco mais e trazendo para si próprios essas dificuldades e diante dessas dificuldades e por não estarem na sua força, no seu lugar de força, na sua autoridade, no seu lugar aqui antes dos filhos, eles se perdem e eles acabam delegando o que é responsabilidade deles para terceiros, sejam os avós, sejam um ajudante em casa, seja para a escola. E esse bololô está ganhando muita massa muscular. Fora isso, nós vivemos uma era da tecnologia em que nós temos um país que, apesar de toda a riqueza enquanto nação, mas de toda escassez enquanto até acesso, né, às condições mínimas ainda existe, a escassez cultural, a escassez de tantas categorias, e você tem seu filho muito voltado à tecnologia, com aquilo que muitas vezes tira do prato de comer, mas também sendo terceirizado, sua educação sendo terceirizada por algo absolutamente não natural, não relacional, não social,
que é a tecnologia. Então, nós somos um país com tantas dificuldades em que o maior consumo, né, de tecnologia, um dos maiores consumos de tecnologia no mundo está aqui. Como é que pode, né? A gente tem pessoas, uma grande analfabetos funcionais, a gente tem escolarizados que não sabem mais interpretar, ler e escrever, né? Mas somos grandes consumidores de produtos de luxo de tecnologia. Aí vem a dependência digital, que é um desafio gigante hoje, né? Porque a dependência digital, ela é uma doença, tal qual a dependência por uma droga, porque afeta as mesmas áreas do cérebro. Existem clínicas, né, de recuperação tecnológica, por dependência tecnológica. Então, a gente vive tempos muito cruéis. Aí, vamos voltar para a escola. Vamos voltar para a pedagogia. Né? Então, assim, o professor, em primeiro lugar, ele tem que estar em paz. Ele tem que estar no seu lugar, no seu sistema. Reconhecer de onde ele vem, né? Assentir não é aceitar, como foi. Aceitar é assim e pronto, não tenho mais o que fazer. Assentir tudo como foi, honrar e fazer um pouquinho diferente. Mas quando este profissional está no seu lugar, ele vai para a sala de aula com propriedade para reconhecer que estas crianças também não estão sozinhas lá. Então, ele vê, a partir de cada aluno, que tem mais dois minimamente ali, seu pai e sua mãe. E quando ele inclui isso com palavras, com ações, com gestos simbólicos muito pequenos, ele acalma o coração e a alma dessa criança, desse aluno. E esse aluno, como este professor está no seu lugar, com a sua força ali, com seu pai e com a sua mãe, esse aluno respeita este profissional como apenas o profissional. E aí eu vou para as nuances. Quando eu fiz um curso de pedagogia sistêmica com a Ellen Vieira, fiz mais de um, mas um muito significativo foi a Ellen Vieira da Fonseca, foi um curso de muitas horas, e foi ela a primeira pessoa a dizer, você é apenas a professora. E aquilo, né, não digeri muito bem, até que depois eu fui compreender com ela. Ela falou, Andréa, nós saímos do nosso lugar. E quando a gente sai do nosso lugar, as relações se desestabilizam. Culturalmente, nós temos... Isso é bem o que a professora se desconectar do emocional com os alunos, como se elas estivessem... Não, não, estou falando que vocês não podem sentir afeição pelos alunos, e enfim. Mas é você conseguir criar um distanciamento para enxergar essa dinâmica individual dele? É você se colocar no lugar de professor para não se colocar no lugar do pai e da mãe. Isso que Querer dar, muitas vezes, culturalmente, ai, coitadinha, essa criança, né? A mãe está desempregada, o pai. Eu vou ajudar essa criança. Eu vou trazer, vou dar isso para ela, eu vou fazer aquilo, né? Acolhinho, tentar compensar, né? Mas é uma compaixão. Não, mas qual a mensagem que você passa para a criança? Quando você sai do seu lugar, sem perceber, isso é tudo inconsciente. Para ajudar essa criança, você está na arrogância, porque inconscientemente você se coloca acima desses pais e não respeita o destino da criança e o que aquele sistema dá conta de viver. Quem é você para colocar ali o seu dedo? E qual é a mensagem que você passa para a criança? Seus pais não dão conta. E você tira do lugar. E você também entra em ressonância com uma questão de desrespeito com essa criança, com esse aluno, porque ele já não vai te ver mais como professor. Ele vai vamos usar termos mais, confundir essa relação. E isso traz problemas. E eu tive um exemplo assim. Depois dessa aula com a Ellen Vieira, eu levei numa reunião essa situação, falei, vou testar. Esperei a reunião acabar e pedi para alguns pais aguardarem.
E conversei com 3 deles, isoladamente. E aquela mãe que eu achava que era a que mais precisava, eu ofereci, olha mãe, fiz uma limpeza em casa, tem umas roupas, né? Ela me respondeu assim, não, professora, eu não preciso de nada. E sabe quando você vai testando e vai constatando que de fato a sua ajuda é uma arrogância, uma prepotência e que isso te desqualifica e também desqualifica inconsciente o outro. Você tira a força do outro. É como se você dissesse, tá vendo? Precisa de mim, porque você sozinho não dá conta. Então, isso muda, Adriane, isso muda totalmente. Então, eu vou para a sala de aula agora, vou trazer experiências práticas. Por favor, eu tô curiosa. Eu vou trazer também alguns nomes, eu falei da Ellen Vieira da Fonseca, eu vou mostrar aqui o material dela. Este é um livro, tem atividades muito interessantes, eu usei muitas atividades da Ellen. Depois eu fiz, né, uma pós-graduação em Pedagogia Sistêmica com a Universidade de Novare, aqui, em parceria com a CUDEC, no México. E a CUDEC, ela é uma referência muito grande, é a primeira escola no mundo, no planeta, que tem a educação sistêmica desde a primeira infância até hoje a universidade. Então, ali, a rotina ela é bem diferenciada. Então, assim, na medida do possível, por exemplo, quem leva a criança para a escola é o pai, não a mãe. Porque a mãe, ela traz para a vida. A mãe é aconchego, proteção, nutrição. Pai leva para a vida, leva para a sociedade, para o trabalho. Então, na medida da possibilidade, nesta escola são os pais. A escola sistêmica é o pai que leva a criança, claro. Tem as devidas impossibilidades, isso é respeitado. A Angélica Olvera, que é a dona dessa escola, né? O marido dela já é falecido, Malpica, e a Angélica Olvera, ela traz muito da pedagogia sistêmica, ela era amiga pessoal do Bert Hellinger, mas antes dela tem a Mariane Frank, com este livro aqui, Você é um de Nós, eu estou trazendo, porque profissionais da educação que eventualmente tenham interesse em buscar, né, encontram muito dessa abordagem sistêmica na educação nesse material. Mas aplicando em sala de aula. Isso. Eu preciso experienciar isso, né? Então, na pós-graduação, a gente fez muitos exercícios para se colocar no lugar. Então, aprender, estar no seu lugar, para exercer a sua força na vida enquanto família, na vida enquanto profissão, nos vários segmentos de relacionamentos, né, da nossa existência. E aí, então, eu chego diferente em sala de aula. Eu sempre trabalhei com meditação, com observação da natureza, tal, mas nunca com essa abordagem, com esse olhar, porque a pedagogia sistêmica traz uma nova postura, que é essa postura, eu estou diante da sala, primeira delas, estando no meu lugar, e a segunda delas, reconhecendo que cada aluno tem o seu sistema. E outra coisa muito importante de se dizer é que os professores, eles são tão importantes que eles não estão abaixo do sistema escola. Eles têm que ser vistos num primeiro plano. E todos esses sistemas, eles se conectam e podem se emaranhar. Então, é o sistema família da professora, é o sistema famílias de alunos, é o sistema gestão, é o sistema administração e é o sistema da própria escola. E todos esses sistemas guardam histórias, guardam memórias. Então, muitas vezes, existem situações da história dessa escola que, se não forem olhadas com amor, incluindo essas situações, vão impactar no cotidiano dessa escola. É muito interessante. Eu, por exemplo, lecionei numa escola em que muitas coisas eu percebi repetidas. Aí você vai buscar pelo nome da escola, que história viveu esse homem, que dá o nome para essa escola, de sofrimento, de perdas, de angústia, o quanto isso tudo
reverbera. Aí você reconhecer, olhar para aquele patrono da tua escola, agradecer, honrar a vida dele como foi, agradecer por ele nominar aquela escola, assentir e dizer que ele faz parte, mas que a gente pode seguir de uma forma mais leve. Isso vai fazer toda a diferença, né? Você reconhecer que, apesar do papel e da função de cada um naquela escola, também existe a precedência. Às vezes é o faxineiro que chegou antes de um gestor e ele ser reconhecido nessa ordem de chegada e ter o seu valor reconhecido. Tudo isso, Adriana, impacta de uma forma gigantesca. Então, quando eu aprendi a me colocar no meu lugar e reconhecer todo aquele entorno, chegar na sala de aula e incluir a minha prática pedagógica, para além do que eu fazia, de observar, eu já era sistêmica de alguma forma, sem saber, e descobri que minha mãe era. Porque recentemente eu vou mexendo em algumas coisas, eu falo, meu Deus, minha mãe leu isso? Isso está em voga hoje, sabe? Umas coisas assim. E aí eu sempre trabalhei, portanto, com meditação, com observação através do silêncio, com olhar à natureza, nunca trouxe a questão da religiosidade, mas sim da espiritualidade. De que modo? Fazendo com que a criança se conectasse com algo que ela acreditasse, com uma força maior, seja o papai, seja a mamãe, seja o papai do céu, seja a natureza, né? E aí eu comecei a introduzir isso de outra forma, Adriana. Foi interessantíssimo. Então eu já chegava com a meditação, só que eu comecei a usar algumas músicas. Músicas que remetiam à natureza, músicas que remetiam aos elementos da natureza, fogo, água. Músicas que traziam a questão ancestral e alguns movimentos muito simples. De eu chegar na sala, depois disso, e dizer: bom dia, a professora está aqui. E assim como eu reconheço que todos fazem parte. Vocês todos, eu vejo vocês, eu vejo cada um de vocês. E ia passando os olhos nos olhinhos deles. E aí eu dizia, e mais, não somente vocês. Vocês sabiam que o papai e a mamãe de vocês também estão aqui? Porque eles estão em vocês, no coração de vocês. E qual a reação deles? Conta pra gente. Coisas aparentemente muito bobas. A criança, ela é muito pura, então ela recebe isso na alma, genuinamente. Te olham de uma forma diferente, mas você percebe que aquilo acalma, né? E aí eu dava oportunidade também para que quem quiser viesse ali comigo para agradecer pelo dia antes de nós começarmos as atividades. Então, no início, as crianças vinham agradecer para o Pai do Céu, tal, e eu comecei com as práticas. Aí eu falei, bom, gente, eu não posso começar assim de uma forma tão direta, deixa eu fazer uma sondagem, né? Então, a minha sondagem foi, quem aqui mora com o papai e com a mamãe? Aí começa. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu isso, aquilo, aí vem. Criança quer falar tudo ao mesmo tempo. E aquilo eu fui mapeando, e até que um dia, um aluno falou de uma forma muito incisiva, eu não tenho pai. E esse aluno me preocupava, de algum modo, porque ele chegava, imagina, 5 aninhos, chegava sempre muito cansado, carregando a mochilinha dele. Quando ele chegava, ele já deitava na mesa, né? E eu me lembro que nesse dia eu olhei para ele e falei assim, é claro que você tem papai. Eu vejo papai em você. Você sabia que quando eu olho nos seus olhos, eu vejo o seu papai e sua mamãe? E mesmo que ele não esteja na sua casa, ele está em você? E aí eu fui usando. Qual foi a repercussão nesse menino? O menino foi extraordinário, que em 2 semanas a mãe veio me procurar. Ele me olhou de uma forma diferente. E ele estava assim, né? Então ele olhou, ele sentou. E eu disse para ele, você sabia que para você estar aqui, por alguma razão, a mamãe e o papai sentiram amor para que você chegasse? Né? E aí a gente foi trabalhando dessa forma. E já vou voltar para esse aluno, tá? Outra coisa importante, as crianças se sentam, como a educação infantil, em mesinhas de 4 alunos.
a ordem de chegada à vida também importa na ordem em que eu os coloco em sala de aula. E isso eu também aprendi com a Ellen Vieira da Fonseca, que testou muito isso, e de fato, eu testei em sala de aula. Então, da esquerda para a direita, do mais velho para o mais novo, data de nascimento, na fila também. E como eram mesinhas de 4, eu ia fazendo circularmente, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, sentido horário, né? E cada um, portanto, tem o seu cantinho, o seu lugar, é o seu lugar de força, é o seu lugar. Quando uma criança faltava, eles já sabiam que aquele lugar não podia ser ocupado, porque era daquela criança. Isso já fazia muita diferença. É incrível, no comportamento. É como se o lugar da criança trouxesse para ela a ancoragem necessária. Como não é isso? Aí, também, além da meditação, dessa fala da criança que quisesse agradecer, tinha um momento delas olharem nos olhos uma das outras e dizer: eu vejo você, você faz parte. Tá? Isso é muito importante, que aí você traz ao pertencimento. Então, você vê, você está aplicando a ordem de uma forma lúdica, sem dizer para a criança que é o lugar, porque você chegou primeiro na vida, não. O pertencimento, porque você inclui a criança com a criança no equilíbrio do dar e receber, do se reconhecer, e a inclusão desses pais, de algum modo, do sistema delas ali. Isso faz com que a criança se sinta ali segura e acolhida. Né? E aí ela está pronta para aprender, porque aí ela já não está aqui, ó. Este é um livro do Bert Hellinger. Quando a criança, ela não sente que a sua família faz parte ali, que a sua família pode pertencer, ela está muitas vezes naquela inquietação ou naquela apatia, porque ela não está presente. A alma dela está ali preocupada com uma mãe que apanha, do pai que bebe, e sem julgamento, porque tem um porquê disso tudo. E cada sistema, cada vida dá conta do seu destino, né? Então vamos lá, vamos voltar então para esse mapa. Para esse menino. Menino. Mas são muitos os exemplos, mas ele em especial. Aí, nesse curso todo, muitas atividades, eu falei, vou fazer a misturinha com a sala. Então, na semana, claro que você não trabalha isso num dia, você vai trazendo esse pertencimento, eu vejo você, vai batendo esse papo com as crianças, vai anotando. E na semana seguinte eu falei, vamos trabalhar hoje a misturinha, né? Sem dizer o que era. Aí eu coloquei para cada criança num copinho leite em pó e no outro copinho um chocolate em pó. E aí elas escolhiam quem ia ser o papai, quem ia ser a mamãe, fechava os olhinhos, punha a mão lá no que elas escolheram para ser o papai. Aí eu dou uma meditação guiada, algumas falas sistêmicas na mamãe. Depois você sugere que a criança misture tudo ali na mesa. Ela mistura. Eu dizia, tá vendo? Essa misturinha do papai e da mamãe. E a misturinha do papai e da mamãe é cada um de vocês. Vamos separar o papai da mamãe agora da gente? Eu faço. E aí, essa criança, interessante, né? Porque como a criança recebe na alma. A leveza. Ali ele percebeu que sim, ele tem pai, né? E tá ali. Não tem como. Não, incrível. Ele mudou já o comportamento. Ele já chegava na escola de outra forma. E eu trabalho muito com histórias para ensinar matemática, educação infantil, né? Então vamos para a feira. Então faz de conta que a gente está na feira, a mamãe passou na banca tal, pegou 3 maçãs, 2 bananas, quantas frutas a mamãe comprou? Ah, mas no meio do caminho me deu fome, eu comi uma, comi 2, quantas sobraram? E a matemática está muito ligada ao pai. E também está ligada à inclusão ou exclusão. Você soma, você subtrai, né? Esse menino começou com uma coisa com a matemática e ele todo dia me cobrava, professora, a senhora não vai fazer os problemas? E a história? História, qualquer tipo de história na infância, qualquer tipo não, qualificadamente, né? As histórias, sejam do seu sistema, quando você dá espaço para a criança falar um pouco sobre ela, sobre a vida dela, ou qualquer ser humano, um adulto, né? Conversar com seu filho, ver como ele vê a história da qual ele faz parte. As histórias empoderam e as histórias curam. Porque as histórias te libertam da ficção,
te levam para o mundo real. E através desse mundo imaginário, você conecta o que está dentro de você. Né? Por isso a criança muito pequena precisa assistir o mesmo desenho 1000 vezes, ouvir a mesma história, porque ela está ali se autorregulando. E por falar em autorregulação, é o adulto, pensando lá no cérebro límbico, né? No motor aqui, esqueci o nome agora, a criança ela não tem condição de se autorregular. É um adulto sadio emocionalmente. Ela tem que aprender. Tudo isso, exato. Descobrir as ferramentas de autorregulação. Aí a importância dessa autoridade dos pais, da autoridade do profissional de educação, com amor, com diálogo, com transparência. Bom, pois bem, e essas atividades foram acontecendo. Tem uma outra atividade que a Ellen traz, que é o fio invisível que conecta corações. Então, a criança também ancora o coraçãozinho do papai, a gente faz lá com as frases sistêmicas, né? Papai, eu agradeço a vida que chegou até mim por você. Eu honro a sua história. Muito obrigada por tudo como foi. E você vai falando e a criança vai só. Depois faz o mesmo com o coraçãozinho da mamãe. Depois as crianças colam os coraçõezinhos um próximo do outro. É que aqui não dá para ver. Olha, André, a gente já dá para ver, pela que você está contando, a dinâmica que você cria ali, com essas ferramentas pedagógicas. Com essas ferramentas, né? Você coloca o que para mim, que está sendo gostoso de escutar isso, é que é como se a criança reconhecendo tudo isso, agradecendo, que tendo a consciência ali de que ela não o papai não está ali, mas ele faz parte da sua vida, você aceitar isso, é como se ele fizesse as crianças fizessem as pazes com essa falta e olhassem dessa maneira amorosa e grata, por isso, mesmo ele não estando ali, né? Aí a criança já não está naquela vibração de rejeição, de abandono, não, porque ali sempre estará aquela centelha, né? Eu só vou concluir essa. Nós adultos podemos fazer, porque nós temos a nossa criança também ferida, que a gente abandona, esquece. Mas as pessoas, a gente pode fazer quando a gente entende, quando a gente aprende, quando a gente tem conhecimento de como atuar com essas crianças, né? Por isso. Nós também, Então, assim, eu acho que sempre a vida da gente é muito solitária, do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. A gente chega meio que sozinho, vamos dizer assim, né? A gente sai é tirado do corpo da mãe, a partir dali você você é um indivíduo e vai morrer. Existe, claro, todas essas nuances durante a vida, os desafios das idades, da situação familiar. Quando a gente encontra conhecimento, as coisas ficam mais saudáveis, mais gostosas, porque sem o conhecimento, você está trazendo conhecimento aqui que você dá curso sobre isso? Você está dando curso? Você está formando pedagogas? Porque eu tempo para isso, mas pretendo. Porque a gente só consegue utilizar uma fórmula quando a gente aprende que ela existe e a gente vê que funciona, né? Então, Adriane, o essencial é simples. E é sobre isso, mas só é simples quando a gente toma consciência. Quando você diz, a gente chega sozinho e vai sozinho, verdade, mas a gente não se dá conta que muitas vezes, ligando esses dois pontos, a gente passa uma linha toda sem se conhecer. Então. A vida vai te levando e a vida vai acontecendo, simples assim. E você nunca para para sonhar. As pessoas não têm recursos para querer lidar. É isso que eu acho bacana. O conhecimento,
é por isso que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Essas entrevistas que eu me encanto e que eu gosto de trazer aqui, elas trazem ferramentas, conhecimento para melhorar a vida de outras pessoas, a sua própria e a de outras pessoas. Então, aqui, quem for professora, estiver tendo dificuldade e não souber como melhorar a situação dentro da sala de aula, porque se sente só, né? É isso que eu falei, que a gente nasce e morre sozinhos. É nesse meio que a gente tem muitos desafios na vida que nós ficamos perdidos por falta de conhecimento de algum caminho que nos traga ferramentas, que facilitam a sua vida e que ajuda a vida dos outros. A pedagogia, os professores têm uma responsabilidade muito grande, né? Então, e às vezes eles trabalham frustrados, eles trabalham nervosos, porque eles não sabem como lidar, não têm ferramentas para acessar aqueles alunos, né? E a pedagogia sistêmica, ela não anula tudo que existe, muito pelo contrário, ela agrega, ela complementa. Você dá curso, Andréa, de pedagogia sistêmica, não. Eu tenho feito workshops sistêmicos com mais 2 profissionais, mas a minha atividade é muito intensa. Para eu parar para um curso virtual. Você conhece pessoas que dão esses cursos? A Ellen Vieira da Fonseca é um nome, ela sempre dá formações. É uma pessoa que eu recomendo, assim, sem medo de errar. Mas se alguém tiver dúvida ou quiser conhecer um pouco mais, eu estou à disposição. Depois você coloca meu Insta. E eu estou pensando em fazer, mas para eu fazer tem que ser presencial. Eu não dou conta ainda de ir para o virtual, porque eu quero que as pessoas sintam e troquem entre elas. Então, tem um horário limitado aqui, né? Para você. Só limitado. Eu vou só concluir esse exercício do coração, que nós mesmos fazer. Então, você faz o coração do pai e da mãe, cola. Com um fio de nylon, você faz o coraçãozinho que é você. Então, toda vez que você se sente triste ou com algum desafio, você pega o seu coraçãozinho, põe aqui e coloca o fio, né? Papai e da mamãe, olha para eles, traz no coração. E as crianças, nós fizemos. Então, as crianças carregavam esse fio invisível que conecta os corações na mochilinha. Toda vez que eu via, várias vezes, eles ali com o coração. E tem também o boneco de força, que é a figura do pai e da mãe, que faz ancoradamente também, e depois a criança, e a gente põe na parede. É um desenho estilizado, e eles pintam, desenham o pai e a mãe, e eles sabiam que toda vez que se sentissem tristes ou eles iam lá. Quantas vezes a criança ia, ficava lá na parede, buscando a força dos pais. Isso é lindo, né? E quando eles brigavam entre eles e vinham, professora, vocês já sabem. Aí eu já chamava os envolvidos e um olhava para o outro e dizia, eu sinto muito. Às vezes até pé da vida. Eu sinto muito, você faz parte, eu vou melhorar, né? Então, você faz com que a criança tenha autonomia sem se desenvolver na tirania. Porque o problema da autonomia hoje é que ela foi desvirtuada. Então, autonomia demais, até o limite da... Sabe? Está virando tirania. Então, e o Cortella, Mário Sérgio Cortella diz uma coisa que eu aprecio muito. Criança não tem que decidir sobre algumas coisas. Então, ele dá um exemplo simples. Então, os pais vão para o restaurante e perguntam para o filho onde ele quer se sentar. Não, primeiro sente-se, o pai, a mãe vai dizer onde a criança vai sentar. Claro que é simbólico, mas é sobre isso, né? Quem decide? Quem é que toma as rédeas? Quem assume as responsabilidades de uma família? É quem tem que ditar algumas ordens inegociáveis. Voltando ao nosso início. E eu quero agradecer de coração, porque é muito gostoso falar sobre isso. Não, eu estou achando uma delícia e é de uma riqueza, de uma qualidade, de uma amorosidade que você traz aqui para a gente.
porque você buscou esses caminhos, esses recursos e teve essas experiências que você pode trazer aqui para a gente, que funcionaram e que causaram essa reciprocidade das crianças amorosa, né? É maravilhoso, André. Eu queria, infelizmente, né? Infelizmente, a gente acaba tendo nossos filhos muito jovens, né? E eu também, né, repeti um padrão que eu achava que funcionava e para mim funcionou, né? E eu repeti porque funcionou, mas às vezes a gente não sabe lidar com confrontos com os filhos e acaba tendo que impor, né? Porque eu não tinha essas ferramentas, a gente não sabe, não tinha esse conhecimento, eu não tinha, né? Por isso que eu te pergunto, eu acho, eu estou aqui pensando, você sabe me dizer, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, qual é o trabalho deles? De capacitação de professores, porque eles estão investindo na educação das crianças, né? Então, eles não dão aulas, eles não têm colégios, mas eles treinam os profissionais. Você sabe me dizer, aí no seu meio, né, que você conhece essas pessoas que trabalham com isso, se algumas já existe um trabalho conjunto com esse tipo de capacitação, de vertente, né, com o Instituto Ayrton Senna? Eu acredito que não, mas interessante eu buscar essa informação. E até ia dizer para você que eu me coloco à disposição para as pessoas que se interessarem. De repente, a gente monta um grupo, faz uma tarde, um workshop sobre pedagogia sistêmica, algo para um aperitivo, né? É uma formação por 300 e tantas horas, mas um aperitivo e, de repente, daí a gente faz uma formação, um algo mais, uma ferramenta que auxilie esses profissionais que estejam prontos para olhar para algo diferente, porque primeiro eu preciso olhar para as próprias dores. Então, gente, olha aí. À disposição. Quem que achou? Porque assim, Andréia, eu sinceramente fico pensando com ferramentas tão incríveis que você se deparou, se formou, testou, né? Eu acho tão incrível. Tinha que ter as escolas, está aqui, escolas, busquem esse tipo de profissionais com esse conhecimento para implantar, né? Para os professores também, porque eu acho que o professor, quando ele conhece o beabá, mas não aprende a como interagir com as crianças, né? Porque o professor não é psicólogo, ele pode ter conhecimentos de pedagogia para lidar, não sei como é que é o curso, mas eu acho que eles chegam na mão dessas crianças, principalmente a escola pública, né? Chega para liderar e cuidar dessas crianças muito crus, né? E limitados, né? Sabe, Adriane, a sala de aula ela não se constitui por si só. E quando você tem a sua sala de aula, não é por acaso que você está com essas crianças. Por isso você tem que estar na sua força, para não entrar com ressonância com as questões delas, que muitas vezes estão na frequência das suas. Mas quando você está na força, você tem autoridade, porque você já deu conta da sua, de trabalhá-las de uma forma leve. Isso é imprescindível. E quando eu falo de uma formação com educadores, e você traz essa grita, é porque aqui a gente só está falando, mas na formação, o profissional ele vai sentir a partir do seu lugar. Então, são movimentos mesmo de alma que a gente faz. Gente, olha, pessoal, vocês são pedagogas de escolas, né, que dão... que orientam também os profissionais, né, os professores ali, busquem cursos desse tipo de approaching. Eu acho que a gente tem que correr, né? A gente tem que correr. Transformaria, sabia? Não só a sociedade, porque não invalida nada, só acrescenta uma nova postura. É tão simples. Aqui, alerta, pessoal do Instituto Ayrton Senna. Se alguém assistir isso aqui,
vão atrás, pesquisem, tragam para perto mais essa abordagem, né? Mais conhecimento para preparar esses profissionais para ajudarem essas crianças carentes, E acho principalmente. que profissionais também, viu, Adriane? Porque Oi? existe, ajudar esses profissionais também, existe um desvalor. Socialmente, a gente vive uma época em que não se valoriza o que está na base, né? Não se valoriza o que é essencial, apenas o que é transitório, que traz recursos financeiros, materiais. A gente está perdendo a mão da essência. Então, isso é muito importante, esse desvalor tem acontecido. Pesquisas recentes mostram que é decadente o número de jovens interessados na carreira da educação. Então, para onde a gente vai? É muita ideologia, né, no que se faz, é muito valor naquilo que é efêmero e desvalor naquilo que é essência, desvalor em profissionais, saúde e educação não se negocia, isso tem que ser cada vez mais valorizado e a gente tem vivido essa inversão, né, essa involução humana. Então, Andréa, mas assim, uma pessoa que vai trabalhar, sai de casa, acorda cedo, isso eu já falei, né? Eu já falei para pessoas que trabalhavam para mim, que chegavam muitos, deixava todo, tinha muito problema dentro da casa delas, né? Claro, a vida é difícil, né? Problema da casa delas trazia para o trabalho, trabalhava com raiva, né? É, aí eu parava para essas pessoas e falava o seguinte, que é o que eu quero, essa mensagem que eu quero passar para esses professores que saem de casa só para ganhar o próprio recurso e voltar para casa. Quando você sai da sua casa, você estuda para ter aquele cargo, aquele trabalho, né? Tem uma dedicação. Você sai da sua casa, pega condução ou trânsito, se você tiver transporte próprio, mas a maioria não tem, pega condução, às vezes fica horas na condução, né? Chega no trabalho. Se a pessoa não se sente gratificada por estar fazendo um bom trabalho, E faz um bom trabalho e não é reconhecida, meu Deus, porque ninguém sabe. faz um bom trabalho, não é reconhecido, é uma coisa, mas ela sabe que ela vê o resultado daquilo que ela tá se propondo, é incrível. Isso alimenta a alma. Essa pessoa vai ter alegria de trabalhar, né? Uma pessoa que chega num lugar de trabalho e faz o seu by the book, entendeu? Sem ter essa gratificação de saber que está tocando e mudando a vida dessas crianças, né? Você imagina, isso é uma troca que eu acredito que energiza, né? A vida é trazer um propósito muito que alimenta a alma. Você sai de casa para fazer o seu trabalho com raiva de que você está ali fazendo, cara, é uma escolha própria. A pessoa se propõe a trabalhar. A ter raiva de ter que estar ali trabalhando, fazendo aquilo, então não faça. Não, a culpa não é das crianças, a culpa não é do seu patrão, de você estar tendo que fazer. Se você está tendo que fazer e aquilo que você pode fazer, né? O que você se formou para fazer, tente fazer da maneira da sua melhor maneira. Dê o seu melhor. Para quando você for voltar para casa, você sentir aquela sensação maravilhosa de um dever cumprido, que você pode estar fazendo alguma diferença no mundo. E ninguém sai de casa, ninguém levanta, ninguém acorda na vida para não fazer o seu melhor. É que os desafios. Mas eu vou dizer que desde 88 eu estou na rede municipal. Os últimos anos foram muito diferentes, foram desafiadores. Eu me fortaleci através desse trabalho, independentemente de todo o ruído externo, honrando, agradecendo, reconhecendo, como tudo que nós falamos, mas vendo os resultados ali daquela entrega com esse novo ensinamento, com essa nova postura, consciência, e aquilo realmente me satisfazia muito. Agora, você se tem coisa. mas eu aplico de outra forma.
com outras crianças, com outras pessoas, no workshop, não diretamente, necessariamente com o aluno, mas isso aqui é uma lição para a vida. E só dizer uma coisinha aqui na sua mensagem. Você disse a vida é difícil. Não, ela não é, ela é desafiadora. Sabe por quê? Eu digo isso, eu aprendi que a gente tem que eliminar o difícil. Ela é desafiadora, porque na verdade a vida, ela pode ser um jogo. Ora você perde, ora você ganha, mas te leva para um lugar. Então, é um movimento de aprimoramento, de aprendizagem, de desafios que vão te levar para o mais. Então, a vida, ela tem que ser algo que te leve para o mais. Quando você olha para trás, fala, puxa, eu dei um passo, e a partir desse passo, um novo caminho pode se abrir. Então, exato. Então, manter o foco no que é que você pode melhorar, né? No que pode melhorar a sua vida, as coisas à sua volta. E não, ai que raiva, ai que ódio, eu tô tendo que fazer isso, ai que ódio, ai, né? Ficar segurando, se agarrando naquilo que machuca. A dor, porque a raiva, o que está por trás da raiva é dor. Frustração. Exato. Então, agora imagina uma professora que faz um curso com vocês, leva isso para a sua sala de aula, começa a ver resultados, as pessoas em volta começam a ver os resultados, as pessoas começam a te olhar, as outras profissionais começam a te olhar com respeito, com admiração. Poxa, mas como é que você conseguiu esse resultado? Daí ela vai lá e compartilha com essas profissionais aquilo que ela aprendeu e aquela escola vai mudando a vibração dela. Não, é uma rede. Né? Então, olha aí, pessoal, pesquisem, vão atrás dessa metodologia ou de qualquer outra ferramenta que faça a vida de vocês, que facilite o trabalho de vocês, e que melhore a vida dessas crianças, a qualidade de vida dessas crianças, né? É uma missão incrível, é uma missão incrível. Andréia, super obrigada. A gente aqui, o papo com a Andréia sempre é muito bom, né? Gratificante, e te agradeço novamente por você trazer essa sua abordagem carinhosa, suas experiências, o seu trabalho, o seu conhecimento. E que a gente possa ser feliz, né? Conectando as nossas histórias ancestrais, ainda que de dor, mas em nome deles todos, que a gente possa fazer diferença. A gente não muda o passado, mas a gente leva amor. A gente pode curar, a gente pode curar. A gente carrega um peso, um passado pesado, né? E aí, se você tiver essas ferramentas maravilhosas de cura da dor de quem veio antes, provavelmente você vai criar os seus filhos diferentes. Sem né? dúvida. É isso, estamos a serviço da vida. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, viu, minha querida? Eu agradeço, minha querida. Fica com Deus.